Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Prefeitura do Rio faz inspeção na ciclovia Tim Maia. A onda de calor no Rio exige cuidado redobrado dos idosos. Durante o verão, os especialistas recomendam muita hidratação. O ideal é que o idoso beba, no mínimo, por dia, 1,5 litro de água. E tem também Carnaval 2019. De volta ao grupo especial, a Viradouro aposta em um enredo sobre imaginação e histórias infantis. Fica um espaço para a gente criar, né, para a criatividade, para trabalhar com o fantástico, né, com o fantástico, com a fantasia. Isso é muito... É um prato cheio, né, para uma comissão diferente, para um desfile. Vocês vão ver que o Paulo está abusando. Não saia daí, a gente volta já. Não perca o Rio TV Debate. Os blocos de rua já estão agitando os folhões antes mesmo do carnaval começar. Os nossos convidados são o vereador Marcelo Ará, membro da Comissão Permanente de Turismo, Rita Fernandes, presidente da Sebastiana, Associação dos Blocos de Carnaval de Rua da Zona Sul, Santa Teresa e Centro, e Tony Teixeira, presidente da Associação de Moradores de Copacabana, aqui na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição falando sobre as altas temperaturas registradas no Rio de Janeiro no verão deste ano. A onda de calor vem exigindo um cuidado redobrado dos idosos. Especialistas recomendam muita hidratação para evitar algum tipo de mal-estar. Com a temperatura chegando aos 40 graus, sair de casa não é fácil não, principalmente para os idosos. Como é que tá aí o calorão, hein? Tá brabo, hein? Muito forte o calor. Tem a pressão baixa, às vezes tem que entrar correndo em alguma loja, me abanar, beber uma aguinha. Pensa que só faltam 2 meses e meio para acabar, né? E aí vai confortando a gente, bebendo bastante água. Dona Maria José é bem prevenida, só vai para a rua com uma garrafinha de água na bolsa. Eu sempre carrego a minha água, até mesmo quando eu vou ao teatro. Nesse calor não há como ficar sem água, né? Tô vendo que a senhora tá suando aí muito, né? Pois é, ainda mais que esse calor aqui, né? Tá terrível. O calor tá muito forte e aconselho a todo mundo a trazer sua aguinha. Durante o verão, os especialistas recomendam muita hidratação. O ideal é que o idoso beba, no mínimo, por dia, 1,5 litro de água. É o equivalente a 8 copos como esse aqui, de 200 ml. Mas também existem outras formas de evitar a desidratação na estação mais quente do ano. A água de coco é muito recomendada. Possui na sua composição, além da água, açúcares, sódio, potássio, cálcio, magnésio, manganês, zinco e ferro. Na carrocinha do Johnny, tem muito idoso que vem se hidratar com uma boa água de coco gelada. É um bom repositor mineral, para quem faz atividade física como eu faço, tem que tomar. Segundo essa geriatra e especialista em medicina do estilo de vida, no verão a água reduz em 20% no nosso corpo, o que aumenta a dificuldade de manter a temperatura, principalmente entre os idosos. De acordo com ela, antes de sair de casa é preciso ter alguns cuidados. Primeiro ele tem que ter uma boa noite de sono, né? Acordar com disposição. Depois em casa ele tem que comer, fazer um café da manhã com bastante frutas e frutas que tenham fibras e água, como um melão, uma melancia, né? Mamão, coisas leves que tenham bastante água. E aí sim, se hidratar. E se possível colocar dentro dessa água um limãozinho espremido, ou um pedacinho, ou um suco integral de uva misturado, diluído nessa água para poder ficar hidratado. Os idosos que não dispensam uma atividade física têm que ter ainda mais atenção. O ideal é que façam os exercícios no início da manhã ou no final de tarde. O coração vai funcionar, vai ter mais esforço, né, cardíaco, mais esforço cardiovascular. Então ele pode ter um infarto durante um esforço físico extenuante, principalmente na hora do almoço, assim, meio-dia, com muito calor. Ele pode se sentir mal, pode desmaiar, acabar caindo, fazendo, né, quebrar a cabeça, fazer um TCE. Ele pode ter um AVC, qualquer coisa que use muito, uma desidratação, pode ficar enjoado, acabar vomitando, desidratar mais. E a Prefeitura do Rio fez nesta sexta-feira uma inspeção na ciclovia Tim Maia. Após a divulgação de um laudo técnico liberando a via, Marcelo Crivella afirmou que aguarda a autorização da Justiça para reabrir a ciclovia. Ainda não havia amanhecido quando o prefeito Marcelo Crivella e a equipe da Prefeitura chegaram à Avenida Niemeyer.
já foi feita a inspeção na ciclovia, depois de todo o reforço que nós fizemos nela. Vocês sabem, alguns anos atrás ela caiu e morreram pessoas. Estou eu aqui e o nosso engenheiro de habitação e infraestrutura e vamos fazer 2 testes agora. Um passando com o rolo em cima dela, tem muito mais carga que uma bicicleta, e também depois com o Munk puxando a nossa ciclovia para o alto, porque foi o esforço que foi feito com a onda que acabou derrubando a ciclovia. O próprio prefeito pilotou um rolo compressor e comandou a operação com guindaste. O laudo encomendado pela Prefeitura por determinação da Justiça afirma que a via pode ser liberada para uso, mas que algumas medidas precisam ser tomadas, como o plano de inspeções de rotina e a correção de problemas nas tubulações de água e luz que margeiam a pista. Na última quarta-feira, foi publicado no Diário Oficial da Câmara o relatório final da CPI instalada para apurar as causas dos sucessivos desabamentos da via. Os vereadores concluíram que houve descumprimento da legislação ambiental e ausência de estudos adicionais sobre a segurança da ciclovia. Na segunda-feira, o Ministério Público do Estado divulgou uma nota em que afirma que a reabertura imediata da ciclovia não é segura. O órgão exige a conclusão do estudo de ondas e o reforço estrutural de trechos, a reparação das instalações e a implantação do protocolo de uso e do plano de manutenção da ciclovia. E entra nos últimos dias a mostra sobre o escritor Sérgio Porto, na Fundação Casa de Rui Barbosa. Sob o pseudônimo de Stanislau Ponte Preta, o cronista usava o humor e a sátira como forma de crítica política. Documentos pessoais, correspondências, fotos, a carta trocada com Carlos Drummond de Andrade e muitos outros objetos fazem parte da exposição que homenageia Sérgio Porto. Conhecido por seu pseudônimo Stanislau Ponte Preta, ele nasceu em 1923 em Copacabana e faleceu em setembro de 1968, aos 45 anos. Ele é um autor que produziu muito no pouco tempo de vida, que ele viveu apenas 45 anos, mas ele entendeu essa renovação da literatura. Ele produziu contos, crônicas, que são muito consultadas. Essas crônicas ele pensou e falou da realidade brasileira. Ele foi uma pessoa muito dinâmica e, além disso, no teatro, ele produziu uns textos e umas frases de humor que até hoje a gente consegue visualizar aqui nessa mostra. O público vem e se identifica muito com o Sérgio Porto, porque ele é muito atual. A exposição realizada aqui na Casa de Rui Barbosa é uma grande oportunidade para o público conhecer ou até mesmo relembrar a trajetória de um dos mais importantes jornalistas, escritores e cronistas cariocas do século XX. Sérgio Porto foi um dos revolucionários da imprensa brasileira na década de 50 e 60. Conhecido por criar as certinhas do Lalau, o cronista utilizava o humor e a sátira como forma de crítica política. A mostra Sérgio Porto e Stanislau Ponte Preta, 50 anos depois, conta com o acervo do jornalista, que faz parte do Arquivo Museu de Literatura Brasileira da Fundação Casa de Rui Barbosa, importante reduto para a memória nacional. Esse material ele é do arquivo do Sérgio Porto, que foi doado pela família ao AMLB, Arquivo Museu de Literatura Brasileira, da Fundação Casa de Rui Barbosa. E além desse arquivo do Sérgio Porto, nós aqui temos arquivos de quase 150 escritores. Então, ele dialoga com outros arquivos que nós temos aqui no nosso acervo. Ele faz um diálogo com o arquivo do Drummond, com o arquivo de outros escritores daquela época, que a gente pode fazer essa busca, essa pesquisa e entender o Sérgio Porto dentro da literatura e dentro da sociedade, através dos documentos de arquivo. E agora o nosso assunto é carnaval. A Unidos do Viradouro está de volta ao grupo especial após 3 anos. Para permanecer entre as principais escolas de samba do Rio, a Vermelho e Branco de Niterói aposta em um enredo sobre imaginação e histórias de um livro mágico. Nos
anos 2000, um carnavalesco começou a mudar o jeito de desfilar. Causou impacto com alegorias vivas. Nos outros carnavais foram surgindo outras surpresas. E até hoje, o público espera para ver o que o Paulo Barros vai aprontar. Por isso, nosso convidado tem um grande desafio, agora na Viradouro: surpreender a Sapucaí. Olá, eu sou Alex Neural e sou coreógrafo da comissão de frente da Unidos do Viradouro. Minha história com o Paulo Barros é meio de desencontro, né? Porque assim que eu entrei na Unidos da Tijuca em 2014, foi exatamente o ano 2015, né, na verdade. Ele saiu da Unidos da Tijuca, então eu fiquei lá 3 carnavais. E nesse último ano que eu comecei a desenvolver um trabalho na Unidos da Tijuca e me desliguei, eu estava sem comissão para fazer e ele me liga faltando 20 dias para o carnaval, dizendo: ó, eu tenho uma bomba, uma proposta indecente para te fazer. Inaugurou esse encontro meu e do Paulo. O elemento surpresa cada vez mais é essencial. No meio da ilusão, o amor seduz o leão, no conto de fadas, a felicidade invade o meu coração pra cantar, deixando a tristeza do lado de lá. Paulo Barros, que é incansável criativamente, ele, mesmo que sejam controversos, você vai ver criatividade em todos os desfiles do Paulo. Tem dinamismo, tem inovação, tem originalidade, tem risco. Esse ano a gente começou desde o início do ano elaborando a ideia, elaboramos a ideia juntos. De início, eu propus a ideia e o que mais foi bacana é que ele não falou impossível, ele falou vou fazer. E a gente começou a pensar e ele me possibilitou a ideia acontecer. Em outubro a gente já estava começando com tripé, com figurino, coisa que eu nunca tive em escola nenhuma. Vira Viradouro, né, que transforma, né, que são contos, muito lúdico, né, então realmente fica um espaço para a gente criar, né, para criatividade, para trabalhar com fantástico, né, com a fantasia. Isso é muito, um prato cheio, né, para uma comissão diferente, para um desfile. Vocês vão ver que o Paulo está abusando, né? A gente está ensaiando muito, então eu acredito muito que tem a chance da gente vir pelo menos nas campeãs. Das cinzas voltar, nas cinzas vencer. Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima.